Apologia de Sócrates, capítulo 9, continuando. Essas investigações atenienses resultaram em muitas inimizades que acabaram por se erguer contra mim, e as mais graves e severas desaguaram em calúnias, e entre elas essa afirmação do ser sábio. Para aqueles presentes hoje que acreditam que sou sábio, acreditam que sou sábio a expor a ignorância dos outros. Os deuses, porém, atenienses, me parecem ser realmente sábios e o comunicam por meio do oráculo, de que a visão humana vale pouco ou nada, e que é claro que eles não disseram isso a Sócrates, mas apenas usaram meu nome para me colocar como exemplo. É como se tivesse dito que aquele homem é o mais sábio entre vocês, como Sócrates, porque sabe que na realidade não tem grande valor no que se refere à sabedoria. E então segui adiante e na busca e nos questionamentos dessas coisas, em obediência aos deuses, entre cidadãos e estrangeiros, para saber se algum deles era sábio. E quando me pareceu que não eram, tomei para mim o papel dos deuses e lhes mostrei que não eram sábios. E, em consequência dessa tarefa, não tive tempo livre para procurar, em quantidade que seja digna de nota, os assuntos do Estado ou de minha própria pessoa, mas submergi na maior pobreza possível por causa de minha devoção enquanto a serviços dos deuses. Capítulo 10. Aliado a isso, jovens que tinham tempo disponível e pertenciam a famílias abastadas, segundo sua própria vontade, tinham grande deleite em ouvir esses homens sendo postos à prova, e às vezes até mesmo imitá-los, e depois eles mesmos colocar outros à prova. Então penso, encontraram uma grande abundância de homens que se diziam saber alguma coisa, embora pouco ou nada soubessem. Portanto, aqueles colocados à prova por eles se enraiveceram contra mim e não contra eles, e diziam que existe um tal Sócrates, da mais pestilenta espécie, que corrompe os jovens. E quando alguém os solicitava para apresentarem suas ideias ou ensiná-las, não tinham nada a dizer, porque nada sabiam. Mas, como não queriam parecer completamente perdidos, diziam muitas coisas ao seu alcance contra os filósofos, que as pesquisas sobre as coisas do céu e de sobre a terra, que eles parecem não acreditar que são divinas e que fazem parecer ruins a boa razão. Isso porque eles não queriam, penso eu, dizer a verdade, de que foram pegos na mentira de possuírem conhecimento, embora não tenham nenhum. Portanto, penso, sendo ambiciosos, veementes e numerosos, e falando sistematicamente e persuasivamente sobre mim, preencheram seus ouvidos por um bom tempo, caluniando-me diligentemente. Entre esses, Meleto, Ânito e Lincoln me atacaram. Meleto ficou raivoso por causa dos poetas, Ânito por causa dos artesãos e políticos, e Lincoln por causa dos retóricos. Por isso, como disse anteriormente, perguntou-me como eu seria capaz, em tão pouco tempo, de remover de suas mentes uma calúnia que se mantém por tanto tempo. Essa, atenienses, é a verdade. E eu digo isso sem proteger ou ocultar nada de vocês. Absolutamente. Muito embora eu saiba bem que, ao fazer isso, estou me expondo ao ódio
Mas essa é a prova de que digo a verdade, e de que esta é a natureza das calúnias que se abate sobre mim. Que essas são as suas causas, e se vocês se dispuserem a investigar a questão, agora ou mais tarde saberão que assim aconteceu. Capítulo 11. Com respeito às acusações que meus primeiros acusadores apontaram contra mim, que esta apologia seja suficiente a vocês. Para Meleto, aquele homem bom e patriota, como ele diz, e aos meus últimos acusadores tentarei dar uma resposta. E aqui, novamente, enquanto há diferentes acusadores, vamos tomar seu testemunho. É bem assim, como descrevo. Sócrates age injustamente ao corromper a juventude e em não acreditar nos deuses em que a cidade acredita, e sim em divindades estrangeiras. Essa é a acusação e vamos examinar cada particularidade dela. Diz que eu ajo injustamente, corrompendo a juventude. Mas eu, ó atenienses, digo que Meleto age injustamente, porque ele graceja com um assunto sério, rudemente colocando homens sobre julgamento, sob a alegação de estar sendo zeloso e solícito sobre coisas às quais ele nunca, em tempo algum, despendeu qualquer atenção. Tentarei provar que a coisa é assim. Capítulo 12. Agora, diga-me, Meleto, você considera da maior importância que a juventude deveria ser a mais virtuosa possível? Sim. Bem, agora diga aos juízes quem é que a faz ser melhor. Porque é evidente que saiba, uma vez que se preocupa tanto com isto. Porque tendo detectado que eu a corrompo, como diz, citou-me aqui e me acusou. Venha e diga, informe aos juízes quem é que pode fazê-la melhor. Enxerga, Meleto, que agora estás mudo, sem ter o que dizer. Mas isso não te parece uma desgraça e prova suficiente do que eu digo? Que você nunca sequer pensou sobre esses assuntos. Mas diga-me, meu amigo, o que a faz melhor? As leis. Não foi essa a minha pergunta, excelentíssimo senhor, mas qual homem que certamente e em primeiro lugar deveria saber sobre isso, as leis? Esses, Sócrates, seriam os juízes. Como diz isso, Meleto? Seriam eles capazes de instruir a juventude e fazê-los melhor? Certamente. Seriam todos eles ou apenas alguns e outros não? Todos. Bem diz você, por Juno. Encontrou uma grande abundância desses que podem fazer o bem, mas o que mais? Poderiam estes que nos escutam fazer a juventude melhor ou não? Eles também podem. E o que diriam dos senadores? Os senadores também. Mas, Meleto, e aqueles que vão às assembleias públicas? Eles corrompem os mais jovens ou os fazem melhores? Eles também. Todos os atenienses, portanto, ao que parece, os fazem mais honoráveis e bons, exceto eu. E eu somente é que os corrompo. É isso o que me diz? Sim, afirmo exatamente isso. Você pôs sobre mim um grande infortúnio, mas me responda isso. Parece a você que isso também acontece aos cavalos? Todos os homens lhes fazem bem e há apenas um que os torna piores? Ou seria exatamente do contrário do que vemos aqui? Existe alguma pessoa específica que pode fazê-los melhor ou muito poucas? Ou seja,
dos treinadores? Mas se a maioria dos homens interviesse e fizesse uso dos cavalos, os estragaria? Não é esse o caso, Meleto. Tanto a respeito dos cavalos quanto dos outros animais, certamente o é, mesmo que você e Ânito queiram negar, porque seria uma grande sorte para a juventude se uma pessoa apenas a corrompesse e que o resto a beneficiasse. Contudo, Meleto, você mostrou de forma satisfatória que nunca despendeu qualquer preocupação para com a juventude e claramente evidencia sua própria negligência, já que nunca deu qualquer atenção a essas coisas pelas quais quer me acusar.